As primeiras luzes da manhã de março começavam a dourar os vidros da mansão Martinelli, quando Terezinha Almeida empurrou o portão de ferro forjado que separava a propriedade da Avenida Cerro Azul. Aos 52 anos, ela carregava nas mãos calejadas e no olhar atento os vestígios de quase 20 anos servindo a mesma família. Seus passos ecoavam no pátio de pedras portuguesas, enquanto contornava a fonte central, onde querubins de mármore despejavam água cristalina numa dança eterna que ela já conhecia de cor. A mansão erguia-se imponente diante dela, com suas linhas coloniais adaptadas ao gosto moderno. As paredes creme contrastando com as telhas vermelhas que brilhavam sob o sol matinal de Maringá. Terezinha sempre chegava antes das 6 da manhã, quando a cidade ainda despertava, e o aroma do café fresco das plantações vizinhas se misturava ao perfume dos jasmins que Rosângela plantara anos atrás junto às janelas da sala. Naquela manhã de terça-feira, no entanto, algo pesava diferente no ar. Talvez fosse a ausência que ainda ecoava pelos corredores largos, ou o silêncio que se instalara desde que o pequeno Arthur partira para estudar em um colégio interno na Suíça, segundo Vicente explicara a todos. 3 meses haviam se passado desde então, e a casa parecia ter perdido sua alma infantil. Aquela energia que fazia os empregados sorrirem quando ouviam risadas vindas do jardim ou o barulho de carrinhos sendo arrastados pelo piso de madeira encerada. Terezinha inseriu a chave na fechadura lateral da cozinha, aquela que dava para o quintal onde cresciam as jabuticabeiras centenárias que Arthur tanto adorava escalar. O menino costumava aparecer na cozinha toda a tarde, ainda sujo de terra vermelha, característica da região, pedindo um copo de leite e contando sobre as aventuras que inventava entre as árvores. Seus olhos escuros brilhavam quando descrevia as expedições imaginárias pelos galhos mais altos, onde dizia conseguir ver toda a cidade se estendendo em direção ao horizonte. A cozinha ampla e moderna contrastava com a decoração clássica do restante da casa. Bancadas de granito verde escuro refletiam a luz que entrava pelas janelas altas, enquanto o fogão industrial de 6 bocas aguardava o movimento do dia. Terezinha pendurou a bolsa de tecido florido no gancho ao lado da geladeira e amarrou o avental azul claro que usava desde que começara a trabalhar ali. Cada movimento seguia uma coreografia ensaiada durante anos, uma rotina que a tranquilizava e dava propósito aos seus dias. Enquanto preparava o café da manhã, seus pensamentos vagavam pelas mudanças que a casa sofrera nos últimos meses. A chegada de Priscila Bortolotti trouxera uma energia diferente para aqueles corredores. A mulher de cabelos loiros impecáveis e sorriso que parecia sempre calculado, movimentava-se pela mansão como se já fosse sua dona, reorganizando móveis, escolhendo novos tecidos para as cortinas e sugerindo reformas que Vicente acatava com a docilidade de um homem apaixonado. Priscila viera de Londrina, apresentada por amigos em comum durante um evento beneficente na Associação Comercial de Maringá. Era formada em administração, dizia trabalhar com consultoria empresarial e possuía aquele tipo de beleza que fazia as pessoas se virarem quando passava. Aos 35 anos, irradiava uma sofisticação que contrastava com a simplicidade rural que ainda permeava algumas famílias tradicionais da região. O noivado fora anunciado apenas 6 meses após o primeiro encontro, numa festa íntima no Clube Maringá, onde as famílias mais influentes do agronegócio se reuniam aos finais de semana. Terezinha lembrava-se da noite como um borrão de luzes douradas, música clássica e conversas sussurradas sobre os prazos que Vicente estabelecera para si mesmo. 2 anos após perder Rosângela, ele decidira que era hora de seguir em frente, e Priscila parecia ser a companhia perfeita para um empresário que controlava milhares de hectares de soja entre Maringá e Londrina. Mas algo incomodava Terezinha desde o início. Talvez fosse a maneira como Priscila olhava para Arthur quando pensava que ninguém estava observando, ou como suas conversas telefônicas cessavam abruptamente sempre que alguém entrava no ambiente. A mulher tratava o menino com uma gentileza que parecia ensaiada, sempre oferecendo presentes caros e passeios a shopping centers,
mas nunca demonstrando o carinho genuíno que uma futura madrasta deveria nutrir. O som de passos no andar superior interrompeu suas reflexões. Vicente já estava acordado, provavelmente organizando os documentos para mais um dia nas propriedades rurais que administrava. Aos 48 anos, ele mantinha a postura ereta e a determinação que fizeram dele um dos empresários mais respeitados do norte do Paraná. Herdara as terras do pai, mas fora sua visão moderna do agronegócio que multiplicara o patrimônio familiar em proporções impressionantes. Terezinha colocou as xícaras de porcelana na bandeja prateada, junto com o bule de café e as fatias de bolo de fubá que preparara na véspera. Vicente sempre tomava café no escritório, enquanto revisava relatórios, uma rotina que mantinha desde os tempos em que Rosângela ainda estava presente. A esposa costumava acompanhá-lo naqueles primeiros momentos do dia, discutindo planos para o jardim ou organizando as atividades sociais que sua posição na sociedade maringaense exigia. Subindo a escada de madeira nobre que levava ao primeiro andar, Terezinha observou os retratos familiares que decoravam a parede. Gerações de Martinellis olhavam para ela através de molduras douradas, rostos sérios que contavam a história da imigração italiana e do crescimento próspero na terra vermelha do Paraná. No centro da galeria, uma foto recente mostrava Vicente, Rosângela e Arthur durante as férias de verão em Camboriú, todos sorrindo sob o sol catarinense, numa felicidade que agora parecia pertencer a outro mundo. O escritório de Vicente ocupava o cômodo mais amplo do primeiro andar, com estantes que iam do chão ao teto repletas de livros sobre agricultura, economia e administração rural. Mapas das propriedades cobriam uma das paredes, marcados com alfinetes coloridos que indicavam as diferentes culturas plantadas a cada safra. Uma mesa de madeira maciça dominava o centro do ambiente, sempre organizada com pilhas de documentos e relatórios que chegavam diariamente dos administradores de campo. Vicente levantou os olhos quando ela entrou, o rosto ainda carregando a gravidade dos números que analisava numa planilha aberta no computador. Apesar dos meses que se passaram desde a partida de Arthur, Terezinha notava como ele ainda olhava instintivamente para a poltrona onde o filho costumava se sentar enquanto ele trabalhava, folheando livros de aventura ou construindo castelos com blocos de montar no tapete persa. "Bom dia, Terezinha." Ele cumprimentou com a cordialidade respeitosa que sempre mantivera com os funcionários. "Obrigado pelo café. Chegaram os relatórios da safra de inverno?" "Chegaram sim, seu Vicente. O Wilson trouxe os papéis ontem à noite e deixou na mesa da entrada." Ela respondeu enquanto servia o café fumegante na xícara de porcelana branca com detalhes dourados. "E a dona Priscila disse que vai sair cedo hoje para resolver os últimos detalhes do vestido de noiva." Vicente assentiu distraidamente, já absorto novamente nos números que dançavam na tela do computador. O casamento estava marcado para dezembro, aproveitando as festividades de fim de ano que tradicionalmente reuniam as famílias da região em celebrações grandiosas. Priscila havia insistido numa cerimônia na Igreja do Sagrado Coração, seguida de uma festa no Bourbon Maringá, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Terezinha hesitou por um momento antes de falar, mas a preocupação que carregava há semanas finalmente venceu sua discrição natural. "Seu Vicente, o senhor não achou estranho o Arthur não ter ligado ainda? Já faz mais de uma semana desde a última vez." Vicente pausou a digitação e olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que ela não conseguia decifrar completamente. "O colégio tem regras rígidas sobre contato com a família durante o período de adaptação, Terezinha. É um método pedagógico para ajudar as crianças a se tornarem independentes. Arthur está bem, posso garantir." A explicação soava razoável, mas algo no tom de Vicente fez Terezinha sentir que havia camadas não ditas naquela conversa. Ela conhecia aquele homem há 2 décadas, sabia ler as nuances de sua voz e os sinais que ele emitia quando algo o preocupava. Havia uma tensão em seus ombros que não combinava com a naturalidade que tentava transmitir. "Claro, seu Vicente." "Desculpe a intromissão." Ela murmurou, recolhendo a bandeja vazia e se dirigindo para a porta. "Não foi intromissão nenhuma, Terezinha. Sei que você tem carinho pelo menino e isso é importante para mim," ele disse, voltando a digitar,
mas com menos concentração que antes. Descendo as escadas, Terezinha carregava mais perguntas que respostas. 20 anos cuidando daquela família lhe haviam ensinado a perceber quando algo fugia do padrão estabelecido, e muita coisa parecia fora do lugar desde janeiro. O quarto de Arthur permanecia exatamente como ele deixara, com a coleção de carrinhos enfileirada na estante e os brinquedos organizados da maneira que só uma criança consegue criar ordem no caos. Na semana anterior, ela encontrara Wilson Ferreira saindo da ala onde ficava o quarto do menino, carregando uma sacola plástica que escondeu rapidamente quando a viu. O motorista, um homem de 40 anos que trabalhava para a família há apenas 8 meses, explicou que estava verificando se havia algo que Arthur pudesse ter esquecido e que Vicente quisesse enviar para a Suíça. A explicação fazia sentido, mas o nervosismo em seus olhos contava uma história diferente. Wilson chegara recomendado por Priscila, que alegara conhecer seu trabalho através de uma família de Londrina. Era competente, pontual e discreto, características que Vicente valorizava num funcionário que transitava entre a vida pessoal e profissional da família. Dirigia o Mercedes preto que Vicente usava para compromissos importantes e também cuidava da manutenção dos outros veículos da propriedade. Mas Terezinha notava detalhes que passavam despercebidos aos outros. A maneira como Wilson e Priscila trocavam olhares durante as refeições, os sussurros que cessavam quando alguém se aproximava, a familiaridade que ia além do profissional. Não era bem uma intimidade romântica, mas havia uma cumplicidade que a incomodava, como se compartilhassem segredos que ninguém mais deveria conhecer. Na cozinha, ela começou a preparar o almoço enquanto organizava mentalmente a lista de tarefas do dia. A jardineira viria pela manhã para cuidar das roseiras que Rosângela plantara anos atrás. Wilson lavaria os carros na garagem e Priscila provavelmente passaria a tarde ao telefone organizando detalhes do casamento. A rotina seguia seu curso previsível, mas por baixo da normalidade aparente, Terezinha sentia ondulações de algo que não conseguia nomear. O telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Era Priscila, falando num tom mais baixo que o usual. Sim, está tudo under controle aqui. Não, ele não suspeita de nada. Apenas continue seguindo o cronograma que combinamos. A conversa durou poucos minutos, mas terminou com um clique seco que ecoou pela cozinha como um ponto final definitivo. Terezinha fingiu estar ocupada com as panelas quando Priscila apareceu na cozinha 20 minutos depois, já vestida para sair. Usava um conjunto bege que realçava sua silhueta elegante, sapatos de salto que clicavam no piso de cerâmica e uma bolsa de couro italiana que custava mais que o salário mensal da empregada. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e o perfume francês que usava impregnava o ambiente por onde passava. Terezinha, vou sair para resolver umas coisas sobre o casamento. Deve voltar só no final da tarde. Se alguém ligar, diga que estou ocupada e anote o recado, disse Priscila, com a autoridade de quem já se considerava a senhora da casa. Pode deixar, dona Priscila. Vai almoçar fora? Terezinha perguntou, mais por cortesia que por curiosidade genuíne. Vou sim. Tenho encontro marcado com a florista e depois com a confeiteira. Você sabe como essas coisas de casamento são complicadas, ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Depois que Priscila saiu, a mansão voltou ao silêncio que se tornara sua característica mais marcante nos últimos meses. Terezinha subiu para arrumar os quartos, começando pelo de Vicente e Priscila. O cômodo havia sido redecorado completamente após o noivado, com novos tecidos nas cortinas, um papel de parede mais moderno e móveis que Priscila escolhera pessoalmente em São Paulo. No criado mudo de Priscila, entre frascos de perfume e joias caras, Terezinha notou um envelope semi-aberto com o logotipo de uma agência de viagens. Não era de sua natureza bisbilhotar, mas algo no papel chamou sua atenção. Podia ver parcialmente o cabeçalho que falava sobre reservas confirmadas e datas que coincidiam com a lua de mel planejada para janeiro. Nada de extraordinário, exceto pelo fato de haver 3 nomes listados quando deveriam ser apenas 2. O som de passos no corredor a fez se afastar rapidamente da mesa.
Wilson estava subindo as escadas carregando uma mala pequena que ela não reconhecia. Ele parou ao vê-la, o rosto assumindo uma expressão de surpresa que tentou disfarçar com um aceno casual. "Boa tarde, Terezinha. Vim buscar umas coisas que a dona Priscila esqueceu", ele disse, mas seus olhos evitavam os dela. Ela saiu há pouco. "Disse que vai ficar fora até o final da tarde", Terezinha informou, observando como ele parecia nervoso com a informação. "Ah, sim. Ela me avisou. É só uma bolsa que deixou no quarto mesmo." Ele mentiu descaradamente, já se dirigindo para o quarto principal. Terezinha terminou de arrumar os outros cômodos com mais rapidez que o usual, uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. Havia algo fundamentalmente errado acontecendo naquela casa, algo que ia além das mudanças naturais que um novo casamento poderia trazer. Era como se peças de um quebra-cabeça estivessem sendo movimentadas, sem que ela conseguisse ver o desenho final. No final da tarde, quando as sombras começaram a se alongar pelo jardim e o cheiro da terra úmida anunciava a chegada da chuva típica do fim do verão paranaense, Terezinha fez sua última ronda pela casa antes de ir embora. Verificou se todas as janelas estavam fechadas, se as luzes desnecessárias haviam sido apagadas e se tudo estava em ordem para a chegada dos patrões. Foi quando passou pelo corredor que levava à ala onde ficava o quarto de Arthur que ouviu algo que fez seu coração disparar. Era sutil, quase imperceptível, mas seus ouvidos treinados por décadas de atenção aos detalhes captaram um som que não deveria estar ali. 3 batidas secas, ritmadas, vindas de algum lugar da parede. Ela parou e aguardou, contendo a respiração. O silêncio voltou a dominar o corredor, mas a certeza daquilo que ouvira permaneceu gravada em sua memória como uma marca indelével. Alguém ou alguma coisa havia feito aquele barulho, e ele vinha de dentro da estrutura da casa. Terezinha não conseguiu dormir naquela noite. As batidas que ouvira na parede ecoavam em sua mente como um tambor distante, persistente e inexplicável. Deitada na cama estreita de seu apartamento modesto no Jardim Alvorada, ela revirava cada detalhe dos últimos meses, procurando sinais que talvez tivesse ignorado ou interpretado erroneamente. O ventilador de teto girava lentamente acima de sua cabeça, criando um zumbido constante que não conseguia abafar o turbilhão de pensamentos que a mantinha desperta. Na manhã seguinte, chegou à mansão com 2 horas de antecedência, usando as chaves que Vicente confiara a ela anos atrás. O sol ainda lutava contra as nuvens baixas que cobriam Maringá, criando uma luz difusa que tornava tudo mais sombrio que o habitual. A propriedade estava silenciosa, apenas o som dos pássaros quebrando a quietude que se estendia pelos jardins bem cuidados. Terezinha dirigiu-se diretamente ao corredor, onde ouvira as batidas. À luz do dia, tudo parecia normal, as paredes de madeira escura polidas e sem qualquer imperfeição visível. Ela passou as mãos pela superfície, procurando irregularidades, juntas que pudessem indicar uma abertura disfarçada ou qualquer coisa que explicasse o som misterioso. Suas palmas calejadas deslizaram pela madeira lisa, mas não encontraram nada além da textura familiar que conhecia há 20 anos. O corredor conectava a ala principal da casa ao antigo escritório de Rosângela, um espaço que Vicente mantivera intacto desde a partida da esposa. Era ali que ela costumava se dedicar às atividades beneficentes que coordenava, gerenciando campanhas de arrecadação para hospitais locais e organizando eventos sociais que movimentavam a alta sociedade maringaense. Após sua ausência, o cômodo permanecera como um memorial silencioso, com os móveis cobertos por lençóis brancos e as cortinas permanentemente fechadas. Terezinha tinha acesso àquela área porque era responsável pela limpeza semanal que mantinha o ambiente preservado. Vicente insistia que tudo continuasse exatamente como Rosângela deixara, uma forma de manter sua memória viva enquanto processava o luto que ainda o visitava em momentos inesperados. Era compreensível que um homem dedicasse tanto tempo ao trabalho depois de perder a companheira de 2 décadas. Mas havia algo diferente naquela manhã. Quando Terezinha abriu as cortinas do escritório de Rosângela, permitindo que a luz natural invadisse o ambiente empoeirado,
Notou que alguns dos lençóis que cobriam os móveis estavam ligeiramente desalinhados. Não era algo que uma pessoa comum perceberia, mas seus olhos treinados para detectar o menor sinal de desordem captaram imediatamente a mudança. Alguém havia mexido naquele cômodo recentemente. Ela retirou cuidadosamente o lençol que cobria a escrivaninha de carvalho, onde Rosângela costumava trabalhar. A superfície estava limpa demais, sem a camada de poeira que deveria ter se acumulado após meses sem uso. Na gaveta principal, entre papéis antigos e fotografias de eventos beneficentes, Terezinha encontrou uma agenda de couro marrom que não lembrava de ter visto antes. As páginas estavam preenchidas com anotações numa letra masculina que ela não reconhecia. Eram códigos, horários e referências que não faziam sentido imediato. Entrega programada para 15 horas. Verificar dosagem. Manter rotina estabelecida. As datas correspondiam aos últimos 3 meses, exatamente o período desde que Arthur havia supostamente partido para a Suíça. O som de um carro chegando ao pátio fez Terezinha guardar rapidamente a agenda e recolocar o lençol sobre a mesa. Pelas janelas viu Wilson descendo do Mercedes preto, carregando 2 sacolas de uma farmácia do centro da cidade. Era estranho, pois Vicente mantinha um médico particular que enviava qualquer medicação necessária diretamente à mansão. Que tipo de remédio exigiria uma compra pessoal e discreta? Ela se dirigiu à cozinha, fingindo normalidade enquanto Wilson entrava pela porta lateral. Ele a cumprimentou com um aceno breve e subiu diretamente para o primeiro andar, evitando o contato visual. Terezinha notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele segurava as sacolas, e havia suor em sua testa, apesar da manhã fresca de março. 20 minutos depois, Priscila chegou para o café da manhã impecável como sempre. Usava um vestido amarelo que realçava seu bronzeado artificial e trazia nos braços uma pilha de revistas de casamento que folheou distraidamente enquanto Terezinha servia o café e as fatias de bolo de cenoura ainda mornas. Terezinha, você viu se chegaram as flores que encomendei para testar os arranjos? Priscila perguntou sem levantar os olhos das páginas coloridas. Não chegou nada ainda, dona Priscila. Deve ser mais tarde, Terezinha respondeu, aproveitando para observar mais de perto a futura senhora da casa. Havia algo artificial demais na despreocupação que Priscila tentava transmitir. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa entre as páginas que virava, e ela verificava o relógio no pulso com uma frequência que sugeria ansiedade em relação ao tempo. Era como se estivesse aguardando algo específico, uma confirmação ou um sinal que ainda não havia chegado. Vicente desceu para o café já vestido para mais um dia nas propriedades rurais. Calça jeans, camisa de algodão e botas que mostravam sinais do contato constante com a terra vermelha que caracterizava a região. Ele beijou a testa de Priscila e se serviu rapidamente, já mentalmente absorto nos compromissos que o aguardavam. Priscila aproveitou a presença dele para mencionar casualmente que gostaria de fazer algumas reformas na ala onde ficava o antigo escritório de Rosângela. Nada drástico, apenas uma modernização que transformaria o espaço em um ambiente mais funcional para suas próprias atividades. Vicente hesitou visivelmente antes de responder que conversariam sobre isso depois do casamento, quando tivessem mais tempo para planejar mudanças significativas. A tensão que se instalou entre eles foi quase palpável. Priscila insistiu delicadamente, argumentando que seria mais prático fazer as alterações antes da lua de mel, evitando transtornos futuros. Vicente manteve sua posição com a firmeza polida de quem não quer discutir certos assuntos, mas Terezinha percebeu que havia algo além da simples nostalgia motivando sua relutância. Após a partida de Vicente para as propriedades, Priscila subiu para seu quarto alegando uma dor de cabeça que a impediria de sair conforme planejado. Wilson permaneceu na propriedade, algo incomum considerando que normalmente acompanhava Vicente nas visitas às fazendas. Ele ocupou seu tempo lavando os carros na garagem, mas Terezinha notou que seus olhos se voltavam constantemente para as janelas do primeiro andar. Por volta de meio-dia, quando o sol finalmente venceu as nuvens e começou a aquecer o jardim,
onde as rosas de Rosângela desabrochavam em tons vibrantes de vermelho e rosa, Terezinha decidiu subir para verificar se Priscila precisava de alguma coisa. Subiu as escadas silenciosamente, seus passos abafados pelo tapete que cobria os degraus de madeira. A porta do quarto estava entreaberta, permitindo que ouvisse fragmentos de uma conversa telefônica que Priscila mantinha em voz baixa. As palavras chegavam até ela em pedaços, cronogramas e transferência. Dezembro é o prazo limite. Havia uma urgência no tom que contrastava drasticamente com a dor de cabeça alegada minutos antes. Terezinha bateu delicadamente na porta, aguardando autorização para entrar. A conversa cessou imediatamente, seguida por alguns segundos de silêncio antes que Priscila respondesse. Quando finalmente entrou, encontrou a futura senhora da casa deitada na cama com uma compressa sobre os olhos, representando perfeitamente o papel da pessoa indisposta. Trouxe um chá de camomila para a senhora, ela disse, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama. Obrigada, Terezinha. Você é muito atenciosa, Priscila respondeu sem remover a compressa. Esta dor vai passar, é só o estresse do casamento. Mas Terezinha notou o celular ainda quente ao lado do travesseiro e a lista de números rabiscados numa folha de papel que Priscila tentou disfarçar entre as páginas de uma revista. Eram números longos, do tipo usado em transferências bancárias internacionais, acompanhados de datas que se estendiam até janeiro do próximo ano. Durante a tarde, enquanto Priscila permanecia reclusa no quarto e Wilson continuava suas atividades na garagem, Terezinha decidiu fazer uma exploração mais sistemática da casa. Começou pelo porão, um espaço amplo onde Vicente guardava vinhos e equipamentos antigos da propriedade. As paredes de tijolos aparentes ecoavam seus passos enquanto ela verificava cada canto, procurando por algo que pudesse explicar os sons misteriosos que ouvira. Foi quando notava que as instalações elétricas haviam sido modificadas recentemente, que ouviu novamente as batidas. Desta vez, eram mais claras, 3 pancadas secas seguidas de uma pausa, depois mais 3. O padrão se repetiu algumas vezes antes de cessar completamente, mas sua origem parecia vir do andar superior, não do porão onde estava. Terezinha subiu correndo, seu coração acelerado pela adrenalina da descoberta. O som vinha definitivamente da ala onde ficava o escritório de Rosângela, mas quando chegou ao corredor, encontrou apenas silêncio. Wilson estava parado no final do corredor, como se tivesse saído de algum lugar próximo no momento exato em que ela chegara. — Algum problema, Terezinha? Ele perguntou com um tom casual demais para soar natural. — Pensei ter ouvido um barulho estranho. — Você não ouviu nada? Ela respondeu, estudando sua expressão cuidadosamente. — Só o som dos canos velhos. Esta casa antiga sempre faz ruídos esquisitos. Ele mentiu com a mesma desenvoltura de quem estava acostumado a inventar explicações para o inexplicável. Naquela noite, Terezinha permaneceu na mansão além de seu horário habitual, alegando ter trabalhos extras para terminar. Vicente voltara das propriedades cansado e se recolhera cedo ao escritório com uma pilha de documentos. Priscila descera para o jantar aparentemente recuperada da dor de cabeça, mas mantinha uma conversa forçada que não disfarçava completamente sua ansiedade. Quando todos se recolheram para seus quartos e a mansão mergulhou no silêncio da noite maringaense, Terezinha iniciou sua investigação mais arriscada. Usando uma lanterna pequena que mantinha na bolsa, dirigiu-se novamente ao corredor suspeito. Desta vez, examinou cada centímetro das paredes com a paciência de uma detetive experiente. Foi quando suas mãos encontraram uma irregularidade quase imperceptível na moldura de madeira que contornava uma das paredes. Havia uma pequena ranhura que podia ser confundida com o desgaste natural da madeira, mas que sob pressão revelou-se ser algo muito diferente. Com um clique suave, uma seção da parede se moveu ligeiramente para dentro, revelando que havia um mecanismo oculto por trás da superfície aparentemente sólida. O coração de Terezinha batia tão forte que ela temia que seu ruído pudesse despertar alguém no andar superior. Com dedos trêmulos, ela pressionou novamente a área, e desta vez uma pequena porta disfarçada se abriu silenciosamente, revelando um espaço escuro que não deveria existir. O ar que saiu de lá
Carregava um cheiro estranho, uma mistura de remédios e algo que ela não conseguia identificar imediatamente. Dirigindo a lanterna para dentro do espaço revelado, Terezinha viu uma escada estreita que descia para o que parecia ser um cômodo, construído entre as paredes da mansão. Era impossível que aquilo existisse sem que Vicente soubesse, a menos que as modificações tivessem sido feitas recentemente, durante as reformas que Priscila insistia em implementar desde que chegara à família. O som de passos no andar superior a fez fechar rapidamente o painel e se afastar da área. Seu coração disparado e as mãos trêmulas denunciavam o impacto da descoberta que acabara de fazer. Havia um cômodo secreto na mansão Martinelli, construído de forma a permanecer oculto aos olhos de qualquer visitante casual. E pelos indícios que acumulara ao longo dos últimos dias, esse esconderijo tinha uma relação direta com os comportamentos estranhos de Priscila e Wilson. Terezinha sabia que havia cruzado uma linha perigosa. Sua descoberta a colocava em possível risco, mas também a aproximava da verdade sobre o que realmente acontecera com Arthur. A versão oficial sobre sua partida para estudar na Suíça começava a parecer cada vez mais improvável diante das evidências que se acumulavam. Enquanto voltava para casa nas ruas silenciosas de Maringá, iluminadas apenas pelos postes que criavam círculos de luz amarelada no asfalto, Terezinha tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, encontraria uma forma de explorar aquele cômodo secreto e descobrir finalmente que segredos a mansão Martinelli escondia entre suas paredes centenárias. A madrugada de quinta-feira chegou carregada de uma neblina densa que cobria Maringá como um manto cinzento, abafando os sons da cidade e criando uma atmosfera quase irreal. Terezinha acordou antes mesmo do despertador tocar, o corpo tenso pela ansiedade que a acompanhara durante toda a noite. Havia sonhado com corredores infinitos e portas que se abriam para revelar mais mistérios, um labirinto de segredos que se aprofundava a cada descoberta. Chegou à mansão quando o relógio da matriz marcava 5h40 da manhã, suas chaves tilintando suavemente na fechadura lateral da cozinha. A propriedade estava mergulhada num silêncio que parecia mais profundo que o usual, como se a própria casa guardasse segredos que pesavam sobre sua estrutura centenária. Nem mesmo os pássaros que costumavam anunciar o amanhecer se faziam ouvir naquelas primeiras horas envolvidas pela névoa. Terezinha sabia que Vicente só despertaria após as 6, e Priscila raramente saía do quarto antes das 8. Wilson morava numa casa pequena nos fundos da propriedade, um antigo alojamento de trabalhadores rurais que fora adaptado para a hospedagem dos funcionários que precisavam permanecer na propriedade. Aquele seria o momento perfeito para explorar o cômodo secreto que descobrira na noite anterior. Seus passos foram cuidadosamente silenciosos enquanto subia as escadas até o primeiro andar. A madeira rangeu levemente sob seus pés, mas não o suficiente para despertar alguém. O corredor que levava à ala de Rosângela parecia mais longo que o normal. Cada sombra projetada pela luz fraca que filtrava através das janelas, criando formas ameaçadoras que sua imaginação transformava em obstáculos. A porta disfarçada abriu-se mais facilmente desta vez, como se o mecanismo tivesse sido lubrificado recentemente. Terezinha dirigiu a luz da lanterna para a escada estreita, revelando degraus de madeira que desciam num ângulo íngreme. O ar que subia carregava definitivamente o cheiro de medicamentos, mas havia algo mais, algo que fez seu coração se apertar com uma possibilidade terrível que ainda não ousava formular completamente. Cada degrau que descia a aproximava de uma verdade que intuía ser devastadora. A escada terminava numa porta baixa, forçando-a a se abaixar para passar. Do outro lado, encontrou um cômodo pequeno de aproximadamente 3 metros por 2, construído com paredes de alvenaria que pareciam ter sido erguidas recentemente. O espaço era revestido com material acústico, explicando por que os sons que escapavam eram tão abafados. No centro do cômodo havia uma cama simples com lençóis brancos, e ao lado dela, uma mesa pequena onde se alinhavam frascos de medicamentos diversos. Havia também uma pilha de livros infantis, alguns brinquedos espalhados pelo chão, e num canto,
roupas que Terezinha reconheceu imediatamente. Eram as peças que Arthur usara no último dia em que o vira, há exatos 3 meses. O impacto da descoberta foi como um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Ali estava a prova irrefutável de que o menino nunca saíra da propriedade. Arthur estava sendo mantido prisioneiro num esconderijo construído especificamente para esse propósito, e ela havia sido cega demais para perceber durante todo esse tempo. Foi então que ouviu o som que faria seu sangue gelar. Uma respiração fraca, irregular, vinda da cama que havia assumido estar vazia. Direcionando a lanterna para o local, Terezinha viu a silhueta pequena de Arthur deitado sob os lençóis, os olhos fechados numa inconsciência que não parecia natural. Seu rosto, antes redondo e corado pela saúde infantil, estava magro e pálido, como se meses de privação tivessem drenado sua vitalidade. "Meu Deus, Arthur!" ela sussurrou, correndo para junto da cama e tocando delicadamente o rosto do menino. Ele estava vivo, mas sua respiração era superficial e seu corpo emanava o calor baixo de quem estava sob efeito de sedativos. Ao lado da cama, um frasco de remédio líquido confirmava suas suspeitas mais horríveis. Arthur estava sendo mantido num estado de semiconsciência controlada, impedido de gritar, de lutar ou mesmo de compreender completamente sua situação. As lágrimas que desceram pelo rosto de Terezinha carregavam toda a dor e revolta que sentia pela criança que considerava quase um filho. Durante 20 anos ela cuidara daquela família com dedicação absoluta e descobrir que uma conspiração tão cruel se desenvolvia sob suas vistas era devastador. Arthur estava ali, a poucos metros de distância de seu pai, sendo mantido prisioneiro por pessoas que Vicente confiava e amava. Ela tentou despertar o menino gentilmente, sussurrando seu nome e acariciando seus cabelos que haviam crescido descontroladamente durante os meses de cativeiro. Arthur mexeu ligeiramente, emitindo um gemido baixo, mas seus olhos permaneceram fechados. Os medicamentos em seu organismo impediam que recuperasse completamente a consciência, mantendo-o num estado vulnerável que facilitava seu controle. O som de passos no andar superior fez Terezinha se paralisar. Alguém havia acordado mais cedo que o esperado, e ela estava numa situação extremamente perigosa. Se fosse descoberta ali, não havia explicação que pudesse salvá-la. Pior ainda, sua descoberta colocaria Arthur em risco ainda maior, pois os responsáveis por aquela monstruosidade certamente tomariam medidas drásticas para proteger seu segredo. Ela beijou rapidamente a testa de Arthur, prometendo em sussurros que voltaria para salvá-lo. Subiu a escada estreita com o coração disparado, fechou cuidadosamente a porta disfarçada e desceu para a cozinha tentando assumir uma aparência normal. Suas mãos tremiam enquanto preparava o café, e ela precisou se concentrar conscientemente para executar movimentos que normalmente fazia automaticamente. Wilson apareceu na cozinha pouco depois, alegando ter despertado mais cedo por causa de um pesadelo. Seus olhos estudaram o rosto de Terezinha com uma intensidade que a deixou desconfortável, como se pudesse detectar que algo havia mudado. Ela serviu café para ele, enquanto lutava para manter a voz firme e os movimentos naturais. "Dormiu bem, Terezinha?" ele perguntou de forma aparentemente casual. Mas havia uma tensão subjacente na pergunta. "Bem sim, obrigada." "E o senhor? Que tipo de pesadelo foi?" ela respondeu, virando-se para que ele não visse a ansiedade em seus olhos. "Sonhei com fantasmas", ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Às vezes, esta casa antiga faz a gente imaginar coisas." A escolha de palavras não parecia coincidência. Era como se Wilson estivesse testando-a, verificando se ela havia percebido algo incomum durante a noite. Terezinha manteve sua expressão neutra, mas por dentro, seu coração batia tão forte que temia que ele pudesse ouvir. Vicente desceu para o café ainda vestindo o pijama, algo incomum para alguém que sempre se apresentava impecavelmente vestido desde as primeiras horas do dia. Havia sinais de uma noite mal dormida em seu rosto, olheiras que sugeriam preocupações que o mantiveram acordado. Cumprimentou Terezinha e Wilson com acenos distraídos e se serviu de café,
sem seu entusiasmo habitual. Priscila desceu minutos depois, usando um roupão de seda vermelha, que contrastava com a palidez de sua pele sem maquiagem. Ela também parecia ter dormido mal, mas havia uma energia nervosa em seus movimentos que sugeria ansiedade em vez de simples fadiga. Seus olhos se voltaram imediatamente para Wilson, trocando um olhar carregado de significados que Terezinha interpretou como uma forma de comunicação silenciosa. "Bom dia, família", Priscila disse com uma alegria forçada que soava particularmente falsa naquela manhã. "Dormimos todos bem?" A casa estava muito silenciosa ontem à noite. Novamente, as palavras pareciam carregar um subtexto que Terezinha começava a compreender. Eles estavam verificando se havia algo diferente, se alguém havia descoberto o que não deveria saber. A paranoia que demonstravam revelava que tinham consciência de que mantinham um segredo terrível e estavam constantemente alertas para qualquer sinal de que haviam sido descobertos. Durante o café da manhã, Terezinha observou mais cuidadosamente as interações entre Priscila e Wilson. Havia uma cumplicidade que ia muito além da relação profissional normal. Eles se comunicavam através de olhares, gestos sutis e palavras que tinham duplo sentido. Era como assistir a uma peça de teatro, onde os atores representavam papéis para um público que não sabia que estava sendo enganado. Vicente parecia alheio a essas subtilezas, absorto em seus próprios pensamentos e no planejamento de mais um dia nas propriedades. Sua confiança nas pessoas ao seu redor era absoluta, e isso o tornava cego para os sinais que se multiplicavam ao seu redor. Era doloroso para Terezinha perceber como um homem tão inteligente nos negócios podia ser tão ingênuo nas relações pessoais. Depois que Vicente saiu para as fazendas, Priscila anunciou que passaria o dia organizando os últimos detalhes do casamento, que se aproximava rapidamente. Wilson ofereceu-se para ajudá-la com qualquer tarefa que exigisse transporte ou assistência prática. A oferta foi aceita com um entusiasmo que confirmou as suspeitas de Terezinha sobre a verdadeira natureza da relação entre eles. Durante a manhã, enquanto eles saíam para seus compromissos, Terezinha lutou contra o impulso de voltar ao cômodo secreto. Sabia que Arthur estava ali, sozinho e vulnerável, mas também compreendia que qualquer movimento precipitado poderia colocar ambos em perigo maior. Ela precisava de um plano, uma forma de resgatá-lo que não resultasse em consequências terríveis para os dois. A revelação que vivenciara naquela madrugada mudara completamente sua perspectiva sobre tudo o que acontecera nos últimos meses. As reformas que Priscila insistira em fazer, os comportamentos estranhos de Wilson, as conversas sussurradas e os olhares carregados de significado, tudo fazia sentido agora. Era uma conspiração cuidadosamente planejada, e Arthur era o centro de um plano que ela ainda não compreendia completamente. Mas havia perguntas que continuavam sem resposta. Por que manter Arthur prisioneiro em vez de simplesmente eliminá-lo, se o objetivo era o patrimônio da família? Que papel o menino desempenhava no plano maior que Priscila e Wilson executavam? E mais importante, até onde Vicente estava envolvido nessa situação, ou ele era apenas mais uma vítima da manipulação sofisticada que presenciava? Durante o almoço, Terezinha serviu uma refeição que mal conseguiu tocar. Sua mente trabalhava freneticamente, analisando cada possibilidade, cada movimento que poderia fazer sem despertar suspeitas. Arthur precisava de ajuda médica. Isso era evidente pelo estado em que o encontrara. Os medicamentos que estava recebendo eram perigosos, especialmente para uma criança, e o tempo prolongado de administração poderia ter causado danos permanentes. A tarde trouxe novos desenvolvimentos perturbadores. Priscila e Wilson voltaram carregando sacolas de uma loja de artigos médicos, algo que imediatamente chamou a atenção de Terezinha. Eles subiam diretamente para o primeiro andar, evitando a cozinha onde ela trabalhava. O som de suas conversas chegava até ela apenas como murmúrios indistintos, mas a urgência em seus tons era perceptível. Quando finalmente desceram, horas depois, Priscila estava visivelmente tensa. Ela caminhou até a cozinha e informou que não jantaria em casa, pois tinha compromissos inadiáveis relacionados ao casamento. Wilson também se desculpou,
alegando ter de resolver problemas mecânicos em um dos veículos da propriedade. As desculpas soavam ensaiadas, como se fossem parte de um roteiro estabelecido. Naquela noite, Vicente voltou das propriedades mais tarde que o usual, carregando uma expressão de cansaço que parecia física e emocional. Jantou sozinho na sala de jantar, a mesa grande acentuando sua solidão. Terezinha notou que ele olhava constantemente para a cadeira onde Arthur costumava se sentar, um gesto inconsciente que revelava como a ausência do filho o afetava profundamente. Depois do jantar, quando a mansão estava novamente silenciosa e todos haviam se recolhido, Terezinha tomou uma decisão que sabia ser arriscada, mas necessária. Voltaria ao cômodo secreto, mas desta vez levaria consigo algumas coisas que poderiam ajudar Arthur. Comida nutritiva, água limpa e talvez alguma forma de reduzir os efeitos dos medicamentos que estava recebendo. A segunda visita ao esconderijo foi ainda mais chocante que a primeira. Arthur estava acordado, ou pelo menos mais consciente, seus olhos abertos, fixos no teto, como se tentasse compreender onde estava. Quando viu Terezinha, seus lábios se moveram tentando formar palavras, mas apenas sussurros incompreensíveis saíram. Shh, meu anjinho, a tia Tere está aqui. Ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama e tocando gentilmente seu rosto. Pela primeira vez em meses, Arthur conseguiu focar o olhar nela. Havia reconhecimento em seus olhos, mas também uma confusão que partia o coração de Terezinha. Ele estava tentando entender por que estava ali, por que se sentia tão fraco, porque tudo parecia um sonho nebuloso do qual não conseguia despertar completamente. Nos dias que se seguiram, Terezinha viveu numa montanha-russa de emoções que a deixava exausta física e mentalmente. Durante o dia, precisava manter sua rotina normal, servindo Priscila e Wilson com a mesma dedicação de sempre, enquanto por dentro ardia de revolta por saber que eles mantinham Arthur prisioneiro a poucos metros de distância. À noite, quando todos dormiam, ela fazia visitas clandestinas ao menino, levando comida nutritiva e tentando reduzir gradualmente a dosagem dos medicamentos que o mantinham sedado. Arthur estava respondendo lentamente aos seus cuidados. A cada noite, ela conseguia estabelecer um contato um pouco mais longo com ele, sussurrando palavras de conforto e prometendo que logo encontraria uma forma de tirá-lo dali. O menino começava a reconhecê-la consistentemente e seus olhos ganhavam um pouco mais de brilho a cada encontro. Mas ele ainda estava confuso sobre sua situação, os meses de medicação deixando sua mente nebulosa e sua memória fragmentada. Foi durante uma dessas visitas noturnas que Terezinha descobriu algo que mudou completamente sua compreensão dos motivos por trás da conspiração. Numa gaveta pequena ao lado da cama de Arthur, encontrou documentos que Priscila e Wilson haviam sido descuidados o suficiente para deixar ali. Eram contratos de transferência patrimonial, testamentos alterados e procurações que Vicente havia assinado nos últimos meses, acreditando estar organizando sua vida financeira para o casamento. Os documentos revelavam um plano meticulosamente elaborado que ia muito além de um simples golpe amoroso. Priscila não era apenas uma mulher interessada no dinheiro de Vicente. Ela era parte de uma operação sofisticada que visava apropriar-se de todo o patrimônio da família Martinelli de forma legal e irrastreável. Arthur estava sendo mantido vivo, porque sua eliminação levantaria suspeitas, mas seu desaparecimento gradual permitiria que os documentos de transferência patrimonial fossem executados sem questionamentos. O plano previa que, após o casamento, durante a lua de mel no exterior, Arthur seria declarado como vítima de um acidente trágico durante suas férias escolares na Europa. Vicente, devastado pela perda do único filho, se tornaria ainda mais dependente emocionalmente de Priscila, facilitando as transferências patrimoniais finais. Em seguida, uma série de investimentos mal-sucedidos, todos cuidadosamente orquestrados, deixaria Vicente em dificuldades financeiras, forçando-o a vender suas propriedades para um grupo de investidores que, na verdade, seria controlado pelos próprios conspiradores. Era um plano de crueldade e sofisticação que deixou Terezinha horrorizada. Arthur não era apenas uma vítima,
mas uma peça estratégica num jogo que envolveria a destruição completa de Vicente e a apropriação de uma fortuna construída ao longo de gerações. A frieza calculista necessária para manter uma criança sedada durante meses, privando-a da infância e da família, revelava a verdadeira natureza das pessoas que Vicente havia acolhido em sua casa. Terezinha fotografou todos os documentos com seu celular antigo, suas mãos tremendo tanto que precisou repetir várias fotos para garantir que ficassem legíveis. Eram evidências irrefutáveis da conspiração, mas ela sabia que apresentá-las a Vicente seria complicado. Ele estava apaixonado demais por Priscila para aceitar facilmente que ela pudesse ser capaz de tanta maldade. E havia a possibilidade de que os conspiradores tomassem medidas drásticas contra Arthur se sentissem ameaçados. Na manhã seguinte, Terezinha observou Vicente durante o café da manhã com uma mistura de pena e frustração. Ele falava animadamente sobre os planos para a expansão dos negócios no próximo ano, mencionando investimentos que reconheceu como sendo parte da estratégia documentada para sua ruína financeira. Priscila ouvia com interesse fingido, ocasionalmente fazendo sugestões que empurravam Vicente exatamente na direção que os documentos indicavam. Era doloroso ver um homem inteligente e bem-sucedido sendo manipulado de forma tão sistemática. Vicente confiava completamente em Priscila, e essa confiança estava sendo usada como uma arma contra ele. Cada decisão financeira que tomava, cada mudança que implementava nos negócios, tudo estava sendo sutilmente direcionado para facilitar a apropriação de seu patrimônio. Durante aquela semana, Terezinha começou a prestar mais atenção às conversas telefônicas de Priscila. Posicionando-se estrategicamente em locais onde pudesse ouvir fragmentos das ligações, ela descobriu que havia outras pessoas envolvidas na conspiração. Priscila falava regularmente com alguém que chamava de coordenador, discutindo cronogramas, transferências bancárias e ajustes no plano conforme as circunstâncias mudavam. As ligações revelaram que o casamento marcado para dezembro era um prazo crítico. Todas as peças precisavam estar no lugar antes dessa data, pois a lua de mel seria o momento em que a fase final do plano seria executada. Depois disso, não haveria volta, e Vicente descobriria tarde demais que havia perdido tudo que construíra durante uma vida de trabalho dedicado. Terezinha também descobriu que Wilson não era simplesmente um cúmplice casual. Ele havia sido especificamente contratado para o papel que desempenhava, trazido para a família através de referências falsas que Priscila criara. Sua experiência anterior incluía outros golpes similares, sempre atuando como o funcionário discreto que ganhava a confiança das famílias antes de ajudar a destruí-las por dentro. A complexidade da operação deixou Terezinha ainda mais determinada a salvar Arthur e Vicente, mas também mais consciente dos riscos que enfrentava. Não estava lidando com amadores, mas com criminosos profissionais que haviam planejado cada detalhe de sua operação durante meses. Qualquer movimento errado de sua parte poderia resultar em consequências devastadoras, não apenas para ela, mas para todas as pessoas que amava. Foi nesse momento de crescente desespero que Terezinha se lembrou de algo que poderia ser sua salvação. Durante seus 20 anos trabalhando para a família Martinelli, ela havia desenvolvido uma relação de confiança com o Dr. Henrique Tavares, o médico particular que atendia a família há mais de uma década. Ele conhecia Arthur desde bebê e havia demonstrado um carinho genuíno pelo menino ao longo dos anos. Dr. Henrique era uma pessoa íntegra e corajosa, alguém em quem Terezinha podia confiar completamente. Mais importante ainda, ele tinha conhecimento médico para avaliar o estado de Arthur e o tipo de medicação que estava recebendo. Se alguém pudesse ajudá-la a desenvolver um plano seguro para resgatar o menino, seria ele. Terezinha decidiu que procuraria o médico no final de semana, quando poderia sair da propriedade sem despertar suspeitas. Contaria tudo o que descobrira e pediria sua ajuda para salvar Arthur antes que fosse tarde demais. Era um risco, pois estava confiando a vida do menino a uma pessoa externa, mas não via outras opções que não envolvessem perigos ainda maiores.
Durante o resto da semana, ela continuou suas visitas noturnas a Arthur, monitorando cuidadosamente sua recuperação gradual. O menino estava ficando mais alerta a cada dia, conseguindo sussurrar algumas palavras e demonstrando maior consciência de sua situação. Era tanto encorajador quanto desesperador, pois significava que ele começava a compreender o horror de sua situação. Numa dessas visitas, Arthur conseguiu segurar a mão de Terezinha e sussurrar uma pergunta que partiu seu coração. Tia Tere, por que papai não vem me ver? A inocência da pergunta, junto com a confusão genuína nos olhos do menino, fez Terezinha chorar silenciosamente, enquanto tentava encontrar palavras para explicar uma situação que nem mesmo ela compreendia completamente. A ansiedade de Priscila e Wilson também aumentava visivelmente conforme o casamento se aproximava. Eles verificavam constantemente o estado de Arthur, ajustando a dosagem de medicamentos e discutindo em sussurros sobre cronogramas que precisavam ser cumpridos. Havia uma tensão crescente entre eles, como se a pressão do plano final estivesse causando rachaduras em sua parceria. Terezinha notou que eles começaram a ser mais cuidadosos com suas conversas e documentos, provavelmente percebendo que haviam sido descuidados nas semanas anteriores. Wilson instalou uma fechadura adicional na porta disfarçada que levava ao cômodo secreto, e Priscila começou a guardar seus papéis importantes num cofre portátil que mantinha trancado no quarto. A mudança de comportamento deles confirmou para Terezinha que o tempo estava se esgotando. Se esperasse muito mais, ela poderia perder a oportunidade de salvar Arthur. Ou pior, os conspiradores poderiam decidir que o menino havia se tornado um risco muito grande e tomar medidas definitivas contra ele. Na sexta-feira à noite, Vicente chegou em casa com uma expressão de preocupação que era incomum para ele. Durante o jantar, mencionou que havia encontrado irregularidades em algumas de suas contas bancárias, movimentações que não lembrava de ter autorizado. Priscila imediatamente se ofereceu para ajudá-lo a investigar a situação, sugerindo que talvez fosse um erro do banco que pudesse ser facilmente resolvido. Terezinha observou a troca com crescente alarme. As irregularidades que Vicente descobrira eram provavelmente parte das transferências documentadas que ela havia fotografado. O plano estava sendo acelerado, possivelmente porque os conspiradores suspeitavam que algo estava errado ou porque tinham um cronograma mais apertado que ela imaginara. Naquela noite, sua última visita a Arthur, antes de procurar ajuda externa, foi particularmente emocional. O menino estava mais consciente que nunca, conseguindo manter uma conversa sussurrada por alguns minutos. Ele perguntou sobre seu pai, sobre seus brinquedos, sobre quando poderia voltar para seu quarto. Terezinha prometeu que seria muito em breve, embora não soubesse como cumpriria essa promessa. Quando saiu do cômodo secreto naquela madrugada, Terezinha carregava consigo não apenas as evidências fotográficas da conspiração, mas também a determinação de que aquela seria a última noite que Arthur passaria prisioneiro. De uma forma ou de outra, ela encontraria uma maneira de libertá-lo e expor a verdade antes que fosse tarde demais para todos eles. O sábado amanheceu nublado em Maringá, com o céu carregado de nuvens escuras que ameaçavam chuva para o final do dia. Terezinha acordou com uma sensação de urgência que a acompanhou desde o momento em que abriu os olhos. Hoje seria o dia em que tomaria a atitude mais arriscada de sua vida, procurando ajuda externa para salvar Arthur. Cada fibra de seu ser gritava que não havia mais tempo a perder. Chegou à mansão mais cedo que o usual, mesmo sendo sábado. Vicente costumava trabalhar meio período nos finais de semana, aproveitando para revisar relatórios e planejar a semana seguinte sem as interrupções dos dias úteis. Priscila, por sua vez, dedicava os sábados aos preparativos do casamento, que agora estava a apenas 6 semanas de distância. Durante o café da manhã, Terezinha observou discretamente a dinâmica entre os 3 adultos da casa. Vicente parecia preocupado, provavelmente ainda pensando nas irregularidades bancárias que descobrira na véspera. Priscila mantinha uma alegria forçada enquanto folheava revistas de casamento, mas seus olhos verificavam constantemente as reações de Vicente, como se estivesse medindo seu humor
e ajustando sua própria performance conforme necessário. Wilson estava particularmente tenso naquela manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente quando serviu o café, e ele evitava contato visual direto com qualquer pessoa na mesa. Terezinha percebeu que havia uma comunicação silenciosa entre ele e Priscila, olhares carregados de significado que sugeriam que algo importante havia mudado nos planos deles. Depois do café, Vicente se dirigiu ao escritório para trabalhar, e Priscila anunciou que sairia para mais uma rodada de compras relacionadas ao casamento. Wilson ofereceu-se para dirigir como sempre, mas Priscila disse que preferia ir sozinha, pois eram assuntos pessoais que preferia resolver sem companhia. A recusa foi educada, mas firme, deixando Wilson visivelmente desconfortável. Terezinha aproveitou a confusão de horários para implementar seu próprio plano. Disse a Vicente que precisava sair mais cedo para resolver questões pessoais urgentes, um favor que ele concedeu sem questionar, considerando os 20 anos de serviço dedicado que ela havia prestado à família. Era a primeira vez em 2 décadas que ela mentia diretamente para seu patrão, mas a situação extraordinária justificava medidas extraordinárias. O consultório de Dr. Henrique Tavares ficava numa das avenidas principais de Maringá, num edifício médico moderno que atendia às famílias mais tradicionais da cidade. Terezinha havia ligado na véspera, inventando uma desculpa sobre problemas de saúde que precisavam de atenção urgente no final de semana. O médico, que a conhecia há anos através da família Martinelli, aceitou atendê-la numa consulta particular fora de seu horário normal. Quando entrou no consultório familiar, Terezinha sentiu-se momentaneamente intimidada pelo ambiente profissional e pela seriedade da situação que estava prestes a expor. Dr. Henrique era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos e expressão gentil, mas havia uma inteligência penetrante em seus olhos que a fez sentir que havia feito a escolha certa ao procurá-lo. Doutor, o que eu tenho para contar não é sobre minha saúde, ela começou, a voz tremendo ligeiramente. É sobre Arthur Martinelli, e preciso da sua ajuda para salvá-lo. Dr. Henrique franzou as sobrancelhas, sua atenção imediatamente focada. Arthur? Mas ele não está estudando na Suíça? Vicente me contou sobre a transferência para o Colégio Internacional alguns meses atrás. Não, doutor, ele nunca saiu do Brasil. Arthur está sendo mantido prisioneiro na própria casa. E eu descobri tudo por acaso, Terezinha disse, sua voz ganhando força conforme a urgência da situação se sobrepunha ao nervosismo inicial. Durante os próximos 40 minutos, ela contou tudo o que havia descoberto ao longo das últimas semanas. Mostrou as fotografias dos documentos que comprometiam Priscila e Wilson, descreveu o estado em que encontrara Arthur e explicou o plano sofisticado que visava apropriar-se de todo o patrimônio da família Martinelli. Dr. Henrique ouvia em silêncio, seu rosto passando de incredulidade a horror conforme a verdade se revelava. Isso é monstruoso, ele disse finalmente, estudando as fotografias no celular de Terezinha. Estes medicamentos que você menciona, na dosagem que está sendo administrada a uma criança, podem causar danos permanentes ao desenvolvimento neurológico. Precisamos tirá-lo de lá imediatamente. Mas como, doutor? Se eu simplesmente contar ao Sr. Vicente, eles podem fazer algo terrível com Arthur. E se chamarmos a polícia, eles podem alegar que não sabem de nada e que eu estou inventando tudo. Terezinha explicou suas preocupações. Doutor, Henrique pensou por alguns minutos, analisando a situação de todos os ângulos possíveis. Sua experiência com famílias em crise e seu conhecimento médico se combinavam para formular uma estratégia que pudesse proteger Arthur enquanto expunha a conspiração. Temos que documentar tudo de forma irrefutável antes de agir, ele decidiu. Preciso examinar Arthur pessoalmente, coletar amostras dos medicamentos e ter evidências médicas do que fizeram com ele. Só assim poderemos apresentar um caso sólido às autoridades sem dar aos conspiradores a oportunidade de destruir evidências ou fugir. Mas como o senhor vai entrar na casa? E como vamos tirar Arthur de lá sem que percebam? Terezinha perguntou, sentindo que finalmente tinha alguém competente para ajudá-la a planejar o resgate. Vicente confia em mim,
Dr. Henrique respondeu. Vou inventar uma desculpa sobre estar preocupado com a saúde de Arthur à distância. Talvez algo sobre vacinações que precisam ser atualizadas antes do casamento. Pedirei para fazer uma visita médica preventiva na própria casa, algo que já fiz outras vezes para a família. O plano que elaboraram era arriscado, mas cuidadosamente pensado. Dr. Henrique visitaria a mansão na segunda-feira, alegando preocupações médicas sobre Arthur que precisavam ser discutidas pessoalmente com Vicente. Durante a visita, Terezinha o guiaria discretamente até o cômodo secreto, onde ele poderia examinar o menino e coletar evidências médicas da conspiração. Simultaneamente, eles entrariam em contato com a Polícia Civil de Maringá através de um delegado que Dr. Henrique conhecia pessoalmente, Dr. Roberto Fernandes, conhecido por sua integridade e competência em casos complexos. As evidências seriam apresentadas de forma a garantir que uma operação policial pudesse ser executada rapidamente, antes que os conspiradores tivessem chance de reagir. Durante o fim de semana, Terezinha voltou à mansão com uma sensação mista de esperança e terror. Sabia que estava próxima de salvar Arthur, mas também estava consciente de que os próximos dias seriam os mais perigosos de todos. Se Priscila e Wilson suspeitassem que haviam sido descobertos, as consequências poderiam ser devastadoras. No domingo, a tensão na casa atingiu um novo patamar. Vicente recebeu uma ligação de seu contador, informando sobre novas irregularidades nas contas empresariais. Eram transferências significativas, que ele definitivamente não havia autorizado, movimentações que comprometiam seriamente a liquidez de suas operações rurais. Priscila ofereceu-se imediatamente para ajudar Vicente a investigar o problema, sugerindo que talvez fosse necessário contratar uma firma de auditoria externa para verificar todas as contas. A sugestão era aparentemente útil, mas Terezinha reconheceu como parte da estratégia para ganhar tempo e controlar a narrativa sobre as irregularidades financeiras. Wilson, por sua vez, estava visivelmente nervoso durante todo o domingo. Ele verificava constantemente seu celular, como se aguardasse instruções importantes. Durante a tarde, Terezinha ouviu conversando no telefone no quintal, falando numa voz baixa e urgente que sugeria que algo no plano original havia saído dos trilhos. Naquela noite, sua visita a Arthur foi particularmente emocional. O menino estava mais lúcido que jamais estivera, desde o início de seu cativeiro, conseguindo manter conversas sussurradas e demonstrando crescente consciência de sua situação. Quando ela explicou que ele seria salvo muito em breve, Arthur começou a chorar silenciosamente, agarrando-se a ela como se fosse sua tábua de salvação. Tia Tere, eu quero ver meu papai, ele sussurrou, sua voz frágil, mas carregada de saudade. Por que eles não deixam eu sair daqui? Eu prometo que vou ser bonzinho. A inocência devastadora da pergunta fez Terezinha prometer mais uma vez que na segunda-feira tudo mudaria. Ela passou mais tempo que o usual com ele naquela noite, cantando baixinho as canções de ninar que ele adorava quando era menor, tentando oferecer o máximo de conforto possível, antes do dia decisivo que se aproximava. Segunda-feira chegou com um céu limpo e ensolarado que contrastava ironicamente com a tensão que pairava sobre a mansão Martinelli. Doutor. Henrique ligou para Vicente logo pela manhã, explicando suas preocupações fabricadas sobre a saúde de Arthur e pedindo permissão para uma visita médica na propriedade. Vicente, sempre preocupado com o bem-estar do filho mesmo à distância, aceitou imediatamente o pedido. A visita foi marcada para as 14h, horário em que Priscila normalmente saía para seus compromissos relacionados ao casamento. Doutor. Henrique havia calculado cuidadosamente o timing para minimizar as chances de interferência dos conspiradores durante o exame de Arthur. Durante a manhã, Terezinha observou Priscila fazendo várias ligações telefônicas urgentes. As conversas eram sussurradas e breves, mas havia uma agitação em seu comportamento que sugeria que algo importante estava sendo discutido. Wilson também parecia particularmente ansioso, verificando repetidamente os horários e fazendo perguntas discretas sobre a programação do dia. Quando o Dr. Henrique chegou à mansão pontualmente às 14h,
Terezinha sentiu que finalmente havia chegado o momento da verdade. Vicente o recebeu no escritório, expressando suas preocupações sobre Arthur e agradecendo pela atenção médica continuada mesmo com o menino estudando no exterior. Doutor. Henrique conduziu a conversa com a habilidade de alguém acostumado a lidar com situações delicadas. Explicou que havia desenvolvido novas preocupações sobre vacinações específicas e que gostaria de revisar alguns materiais médicos antigos de Arthur para garantir que tudo estava sendo adequadamente monitorado na Suíça. A desculpa funcionou perfeitamente. Vicente autorizou acesso total aos registros médicos de Arthur e até ofereceu-se para acompanhar Dr. Henrique numa visita ao quarto do menino, onde ainda guardavam alguns materiais médicos antigos. Era exatamente a oportunidade que haviam planejado. Terezinha acompanhou discretamente os dois homens até o primeiro andar, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Este era o momento que definiria não apenas o destino de Arthur, mas de toda a família Martinelli. Em algumas horas, a verdade seria finalmente revelada, e as consequências mudariam todas as suas vidas para sempre. O momento da revelação chegou de forma mais dramática do que qualquer um poderia ter previsto. Quando Terezinha discretamente conduziu o Dr. Henrique até a parede disfarçada no corredor, Vicente o seguia alguns passos atrás, ainda comentando sobre as atividades escolares que imaginava Arthur estar desenvolvendo na Suíça. A ironia cruel da situação fez o estômago de Terezinha se contrair numa mistura de nervosismo e antecipação. Dr. Henrique fingiu interesse nos arquivos médicos guardados no antigo escritório de Rosângela, folheando prontuários antigos, enquanto Terezinha aguardava o momento certo para revelar a porta secreta. Vicente estava absorto numa ligação de trabalho que recebera no celular, discutindo problemas com um carregamento de soja que havia chegado atrasado em Paranaguá. Foi quando Vicente se afastou alguns metros para continuar a conversa telefônica que Terezinha tomou coragem e pressionou discretamente o mecanismo que abria a porta disfarçada. Dr. Henrique observou com crescente alarme quando a parede se moveu, revelando a entrada para o cômodo secreto. Seus olhos médicos treinados imediatamente compreenderam as implicações terríveis daquela descoberta. "Doutor, precisa ver isso", ela sussurrou urgentemente, dirigindo sua lanterna para a escada que descia. Dr. Henrique a seguiu sem hesitação, sua mente médica já antecipando o horror que encontraria. Quando chegaram ao cômodo onde Arthur estava aprisionado, o impacto foi ainda maior do que ele havia imaginado. O menino estava acordado, sentado na cama estreita, seus olhos grandes fixos nos visitantes, com uma mistura de esperança e confusão que partia o coração. "Arthur, meu filho, doutor." Henrique sussurrou correndo para junto da cama e ajoelhando-se ao lado do menino. A reação de Arthur foi imediata e devastadora. Ao reconhecer o médico da família, ele começou a chorar e estendeu os bracinhos magros, sussurrando repetidamente: "Doutor Henrique, me tira daqui. Eu quero meu papai." Dr. Henrique examinou rapidamente o estado físico do menino, notando a palidez extrema, a perda de peso significativa e os sinais óbvios de sedação prolongada. Seus anos de experiência médica o haviam preparado para muitas situações difíceis, mas encontrar uma criança que conhecia desde bebê, naquelas condições, foi um choque que o deixou momentaneamente sem palavras. Enquanto isso, no andar superior, Vicente havia terminado sua ligação e notado que Dr. Henrique e Terezinha haviam desaparecido. Começou a procurá-los pela casa, chamando seus nomes. A voz dele ecoava pelos corredores, aproximando-se gradualmente da área onde eles estavam. "Doutor." "Henrique, Vicente está vindo", Terezinha sussurrou urgentemente. "O que fazemos?" "Não podemos esconder isso dele", Dr. Henrique respondeu com determinação. "Vicente precisa saber a verdade agora. Ajude-me a levar Arthur lá para cima." Eles ajudaram o menino a se levantar, sustentando-o porque suas pernas estavam fracas após meses de confinamento. Arthur se agarrou desesperadamente a Dr. Henrique, como se temesse que tudo fosse apenas mais um sonho confuso causado pelos medicamentos. Quando emergiram do cômodo secreto carregando Arthur entre eles, Vicente estava parado no meio do corredor, o celular ainda na mão,
sua expressão passando rapidamente de confusão para choque absoluto e depois para uma fúria que Terezinha jamais havia visto em seus 20 anos de convivência. Arthur, Vicente sussurrou, deixando o telefone cair no chão enquanto corria em direção ao filho. O reencontro entre pai e filho foi uma explosão de emoções que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Arthur se atirou nos braços de Vicente, chorando descontroladamente enquanto repetia "Papai, papai", com a voz frágil, mas repleta de alívio. Vicente o segurou como se pudesse protegê-lo de todo o mal do mundo, suas próprias lágrimas correndo livremente, enquanto tentava compreender como seu filho havia estado na própria casa durante todos aqueles meses. Como isso é possível? Vicente conseguiu articular entre os soluços. "Arthur, meu filho, o que fizeram com você?" Dr. Henrique assumiu o controle da situação com a autoridade que sua profissão e experiência lhe conferiam. "Vicente, precisamos levar Arthur imediatamente ao hospital. Ele foi mantido sedado durante meses e precisa de atendimento médico urgente. Mas antes disso, preciso que você saiba que isso foi resultado de uma conspiração elaborada que visa apropriar-se de todo o seu patrimônio." As palavras de Dr. Henrique caíram sobre Vicente como martelos, cada revelação sendo mais devastadora que a anterior. Terezinha apresentou as evidências que havia coletado, mostrando os documentos fotografados e explicando toda a extensão do plano que Priscila e Wilson haviam elaborado. Vicente ouviu tudo em silêncio, alternando entre olhar as evidências e segurar Arthur, que continuava agarrado a ele como se temesse que pudesse desaparecer novamente. A magnitude da traição era tão grande que ele parecia ter dificuldade para processar completamente a informação. "Priscila", ele sussurrou finalmente, a voz carregada de uma dor que ia muito além da raiva. Como ela pôde fazer isso com uma criança? Foi então que ouviram o som de um carro chegando ao pátio. Pelas janelas, viram Priscila descendo de um táxi carregando sacolas de compras e aparentando a normalidade de sempre. Ela não fazia ideia de que toda sua conspiração havia sido descoberta e que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. "Vicente, precisamos chamar a polícia agora", Dr. Henrique disse urgentemente. "Não podemos dar a ela a chance de fugir ou destruir evidências." Vicente assentiu, mas sua primeira preocupação era Arthur. "Temos que levar meu filho para o hospital primeiro. Dr. Henrique, por favor, me diga que ele vai ficar bem. Fisicamente ele vai se recuperar", Dr. Henrique respondeu cuidadosamente. "Mas vai precisar de acompanhamento psicológico para processar o trauma que sofreu. O importante é que foi encontrado a tempo." Terezinha, que havia permanecido em silêncio durante a reunião entre pai e filho, finalmente se aproximou. "Sr. Vicente, eu sinto muito não ter descoberto antes. Se eu tivesse prestado mais atenção aos sinais..." Vicente a interrompeu, estendendo uma das mãos para apertar a dela enquanto continuava segurando Arthur com o outro braço. "Terezinha, você salvou meu filho. Não se culpe por nada. Você foi a única pessoa corajosa o suficiente para investigar quando algo parecia errado." O som de passos subindo a escada anunciou a chegada de Priscila, que provavelmente havia notado as vozes alteradas vindas do primeiro andar. Sua voz ecoou pelo corredor enquanto ela chamava por Vicente, perguntando se estava tudo bem. Dr. Henrique tomou a liderança da situação. "Vicente, vou ligar para o delegado Roberto Fernandes agora. Você fica aqui com Arthur e não deixe Priscila sair da propriedade. Terezinha, pode ir buscar o Wilson? Precisamos de todos aqui quando a polícia chegar." A tensão nos próximos minutos foi quase insuportável. Priscila apareceu no corredor carregando suas compras, e sua expressão mudou drasticamente quando viu Arthur nos braços de Vicente. Por uma fração de segundo, a máscara de pessoa gentil e cuidadosa caiu completamente, revelando uma frieza calculista que confirmava tudo que as evidências sugeriam. "Arthur?" ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Como... ele não deveria estar na Suíça?" A pergunta foi feita com uma tentativa desesperada de manter a encenação, mas era tarde demais. Vicente a encarou com uma expressão de nojo e decepção, que falava mais que 1000 palavras. "Você sabe exatamente onde ele esteve durante todos esses meses?" Vicente disse, sua voz controlada, mas carregada de fúria contida.
em um cômodo secreto que você construiu na minha própria casa para mantê-lo prisioneiro, enquanto executava seu plano para roubar tudo que minha família construiu. Priscila tentou uma última representação, fingindo choque e confusão, mas sua performance não era convincente o suficiente para enganar pessoas que já conheciam a verdade. Ela olhou rapidamente para as escadas, calculando suas chances de fuga, mas Dr. Henrique já havia se posicionado estrategicamente para bloquear sua saída. Wilson, que apareceu no corredor atraído pelo som das vozes alteradas, imediatamente compreendeu que o plano havia sido descoberto. Sua reação foi diferente da de Priscila. Em vez de tentar manter a encenação, ele simplesmente parou onde estava, os ombros caindo numa postura de derrota. O som de sirene se aproximando anunciou a chegada da polícia, que Dr. Henrique havia chamado usando seus contatos na delegacia. Em questão de minutos, a mansão Martinelli estava cercada por viaturas, e delegado Roberto Fernandes assumia o controle da situação com a eficiência de alguém acostumado a lidar com crimes complexos. Arthur foi imediatamente levado ao Hospital Universitário de Maringá, acompanhado por Vicente e Dr. Henrique, enquanto Terezinha prestava depoimento detalhado sobre todas as suas descobertas. Priscila e Wilson foram presos em flagrante, acusados de cárcere privado, estelionato e conspiração para apropriação indébita. Durante as horas seguintes, enquanto Arthur recebia atendimento médico completo e Vicente aguardava ansiosamente por notícias sobre o estado de saúde do filho, as investigações revelaram a extensão completa da conspiração. Priscila e Wilson faziam parte de uma rede criminosa especializada em golpes sofisticados contra famílias ricas, sempre seguindo o mesmo padrão de infiltração, manipulação e apropriação patrimonial. Os documentos que Terezinha havia fotografado foram fundamentais para rastrear outras tentativas similares em diferentes estados, revelando que a operação na mansão Martinelli era apenas uma de muitas que o grupo havia executado com sucesso em outros lugares. A prisão deles representava o desmantelamento de uma organização que havia destruído várias famílias ao longo dos anos. No hospital, Dr. Henrique explicou a Vicente que Arthur se recuperaria fisicamente sem problemas permanentes, mas que o trauma psicológico exigiria acompanhamento especializado. O menino havia sido privado de sua infância durante meses cruciais, mantido em isolamento e sob efeito de medicações que afetaram temporariamente seu desenvolvimento cognitivo. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela comunidade de Maringá, causando choque e indignação entre as famílias que conheciam os Martinelli. A história de Terezinha, uma empregada doméstica que arriscou tudo para salvar uma criança, se tornou símbolo de coragem e integridade numa cidade onde as hierarquias sociais geralmente impediam esse tipo de heroísmo. Os dias que se seguiram à descoberta foram uma mistura intensa de alívio, recuperação e reconstrução. Arthur permaneceu internado no hospital universitário durante uma semana completa, sob observação médica constante, enquanto seu organismo se livrava dos resíduos dos medicamentos que havia recebido durante meses. Dr. Henrique coordenava pessoalmente seu tratamento, trabalhando com uma equipe de especialistas para garantir que não houvesse consequências permanentes do cativeiro prolongado. Vicente praticamente não saiu do lado da cama do filho durante aqueles primeiros dias. Ele havia cancelado todos os compromissos profissionais e permanecia no hospital das primeiras horas da manhã até tarde da noite, como se temesse que Arthur pudesse desaparecer novamente se perdesse de vista. O empresário, que costumava controlar impérios financeiros, agora se dedicava integralmente às necessidades simples de uma criança em recuperação: ler histórias, ajudar com os remédios e simplesmente estar presente. Terezinha visitava diariamente, trazendo sempre alguma comida caseira que Arthur adorava ou um brinquedo que pudesse ajudar na recuperação. Durante suas visitas, ela observava com satisfação como o menino recuperava gradualmente sua vitalidade natural. Seus olhos voltavam a brilhar, seu sorriso se tornava mais frequente e sua curiosidade infantil ressurgia conforme os efeitos da sedação prolongada diminuíam. A recuperação física de Arthur foi mais rápida do que qualquer um havia esperado. Sua juventude e resiliência natural
permitiram que seu organismo se adaptasse rapidamente à ausência dos sedativos, e em poucos dias ele já conseguia caminhar normalmente e manter conversas longas e coerentes. O apetite voltou com força, e ele devorava as refeições como se estivesse compensando meses de alimentação inadequada. Porém, os aspectos psicológicos da recuperação se mostraram mais complexos. Arthur desenvolveu uma ansiedade de separação intensa, entrando em pânico sempre que Vicente precisava se ausentar, mesmo por alguns minutos. Ele acordava frequentemente durante a noite com pesadelos sobre estar preso novamente, chamando desesperadamente pelo pai, até ser acalmado pela presença física dele. A psicóloga especializada em trauma infantil, que Dr. Henrique havia indicado, Dra. Marina Santos, explicou que essas reações eram completamente normais, considerando o que Arthur havia vivenciado. O menino havia passado meses em isolamento, privado de contato humano normal e mantido num estado alterado de consciência. Sua mente infantil estava processando uma experiência que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Durante as sessões de terapia, Arthur começou gradualmente a falar sobre seus meses de cativeiro. Suas lembranças eram fragmentadas devido aos medicamentos, mas ele conseguia recordar momentos de confusão, medo e saudade do pai. Descreveu como às vezes conseguia ouvir vozes familiares através das paredes, especialmente a de Terezinha, sem conseguir entender por que não podia responder ou gritar por ajuda. As investigações policiais revelaram detalhes ainda mais perturbadores sobre a conspiração. Delegado Roberto Fernandes descobriu que Priscila Bortolotti não era seu nome verdadeiro. Ela se chamava, na verdade, Paula Mendes e tinha antecedentes criminais em 3 estados diferentes. Wilson Ferreira também possuía identidade falsa, sendo, na verdade, Wander Silva, especialista em infiltração em famílias ricas através de recomendações forjadas. A rede criminosa da qual faziam parte havia desenvolvido um método sofisticado que combinava pesquisa prévia sobre famílias vulneráveis, criação de identidades falsas convincentes e execução de planos de longo prazo para a apropriação patrimonial. Os Martinelli haviam sido escolhidos como alvo por várias características que os tornavam ideais: um viúvo bem-sucedido com filho único, patrimônio substancial e tendência à confiança excessiva nas pessoas próximas. Vicente descobriu que as irregularidades bancárias que havia notado eram apenas a ponta do iceberg. Mais de R$ 2 milhões haviam sido transferidos de suas contas durante os últimos 6 meses, sempre através de documentos que ele havia assinado acreditando estar autorizando investimentos legítimos ou preparativos para o casamento. A sofisticação da operação impressionou até mesmo os investigadores experientes da Polícia Civil. A mídia local cobriu extensivamente o caso, transformando-o num símbolo das complexidades dos crimes modernos contra patrimônio. Jornais de Maringá e região destacaram tanto a crueldade da conspiração quanto a coragem de Terezinha em arriscar sua posição e segurança para salvar Arthur. Ela se tornou uma figura admirada na comunidade, representando a importância de pessoas comuns que têm coragem de agir quando testemunham injustiças. Durante a 2ª semana após a descoberta, quando Arthur finalmente recebeu alta médica, a família retornou à mansão que agora carregava memórias dolorosas, mas também representava um novo começo. Vicente havia mandado reformar completamente a ala onde ficava o cômodo secreto, transformando-a num espaço de lazer para Arthur com uma sala de jogos e uma biblioteca infantil. O menino demonstrou uma maturidade surpreendente ao visitar novamente os cômodos onde havia sido mantido prisioneiro. Acompanhado pela psicóloga e segurando firmemente a mão de Vicente, ele conseguiu enfrentar o local de seu trauma como parte do processo de superação. Doutora Marina explicou que era importante que ele não desenvolvesse medos irracionais relacionados à própria casa onde viveria. A relação entre Arthur e Terezinha se aprofundou ainda mais após o resgate. O menino a chamava frequentemente de minha heroína e insistia para que ela participasse de todas as atividades familiares importantes. Vicente formalizou a importância dela na vida da família, oferecendo-lhe uma posição como administradora da casa,
com salário significativamente maior e responsabilidades que iam muito além de uma empregada doméstica tradicional. As consequências legais para Priscila e Wilson foram severas. Ambos foram condenados a mais de 15 anos de prisão por múltiplas acusações, que incluíam cárcere privado, estelionato qualificado, formação de quadrilha e crueldade contra a criança. As investigações continuaram revelando outras vítimas da mesma rede criminosa, resultando em processos judiciais que se estenderam por vários estados. Vicente recuperou grande parte dos valores roubados através de bloqueios judiciais nas contas bancárias dos criminosos, mas decidiu que o dinheiro seria usado para fins beneficentes em vez de retornar ao patrimônio familiar. Ele estabeleceu uma fundação voltada para a proteção de crianças vítimas de crimes, garantindo que a experiência terrível de Arthur pudesse resultar em proteção para outras famílias vulneráveis. Durante o processo de recuperação, Vicente também passou por suas próprias sessões de terapia para processar a culpa que sentia por ter sido tão facilmente manipulado. Terapeutas especializados em vítimas de crimes elaborados explicaram como criminosos profissionais exploram características positivas, como confiança e generosidade, para executar seus planos. Vicente aprendeu a diferenciar entre prudência saudável e paranoia destrutiva. A preparação para o Natal daquele ano teve um significado especial para a família Martinelli. Arthur estava completamente recuperado fisicamente e demonstrava progresso significativo no aspecto psicológico. Ele havia retomado suas atividades normais de criança, frequentando uma escola particular em Maringá, onde recebia apoio especializado para a reintegração após trauma. Vicente cancelou definitivamente os planos de casamento e decidiu dedicar os próximos anos integralmente à paternidade e à reconstrução da confiança de Arthur no mundo. Ele reduziu significativamente suas atividades empresariais, delegando responsabilidades para se concentrar no que realmente importava: garantir que seu filho crescesse seguro, amado e confiante. A comunidade de Maringá organizou uma cerimônia especial de reconhecimento para Terezinha, onde ela recebeu uma medalha de honra ao mérito da Prefeitura Municipal. Durante o evento, realizado no Teatro Calil Haddad, ela foi ovacionada de pé por uma plateia que incluía autoridades locais, empresários e famílias que se identificaram com sua história de coragem e dedicação. Em seu discurso durante a cerimônia, Terezinha falou sobre a importância de prestar atenção aos sinais quando algo parece errado, independentemente da posição social das pessoas envolvidas. Ela enfatizou que sua ação não foi heróica, mas simplesmente humana, movida pelo amor que sentia por uma criança que considerava parte de sua própria família. Arthur acompanhou a cerimônia sentado na primeira fileira ao lado do pai, aplaudindo entusiasticamente a cada menção ao nome de Terezinha. Durante seu discurso, ela o chamou ao palco, e diante de toda a plateia ele a abraçou e disse no microfone: "A tia Tere me salvou porque ela tem o coração maior que o mundo inteiro." A frase de Arthur foi reproduzida nos jornais locais e se tornou símbolo de como o amor genuíno pode superar qualquer barreira social ou hierárquica. A história da empregada doméstica que salvou o filho do patrão transcendeu as fronteiras de Maringá, sendo contada em programas de televisão nacional como exemplo de coragem civil e dedicação humana. O final daquele ano marcou não apenas a recuperação completa de Arthur, mas também o fortalecimento de laços familiares que haviam sido testados pelas circunstâncias mais adversas. Vicente, Arthur e Terezinha formaram uma unidade familiar não convencional, mas profundamente sólida, baseada em respeito mútuo, gratidão e amor genuíno que superava diferenças sociais tradicionais. 2 anos após o resgate de Arthur, a mansão Martinelli havia se transformado num lar completamente diferente. O que antes era uma propriedade formal e hierárquica, agora respirava alegria genuína e conexões humanas autênticas. As risadas de Arthur ecoavam pelos corredores durante suas brincadeiras, enquanto Terezinha, agora oficialmente considerada parte da família,
participava das decisões importantes da casa com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele lugar. Arthur, aos 10 anos, havia se desenvolvido numa criança segura e curiosa, sem sinais visíveis dos traumas que vivenciara. Sua terapia com Dra. Marina Santos havia sido extremamente bem-sucedida, permitindo que processasse sua experiência de forma saudável e desenvolvesse mecanismos de enfrentamento adequados. Ele falava abertamente sobre o período em que esteve doente, como havia aprendido a se referir ao cativeiro, sem demonstrar medo ou ansiedade excessiva. A relação entre Arthur e Vicente havia se aprofundado de maneiras que não seriam possíveis sem a experiência traumática que compartilharam. Vicente aprendera a valorizar cada momento com o filho, participando ativamente de sua rotina escolar, atividades esportivas e desenvolvimento pessoal. Eles haviam desenvolvido rituais especiais, como caminhadas matinais pelo jardim e conversas noturnas onde Arthur podia expressar qualquer preocupação ou curiosidade. Terezinha havia se tornado muito mais que uma funcionária. Ela era a matriarca não oficial da família, participando de decisões financeiras, educacionais e sociais que afetavam Arthur. Vicente reconhecera formalmente sua importância, criando um fundo fiduciário que garantiria sua segurança financeira pelo resto da vida, independentemente de qualquer mudança nas circunstâncias familiares. Era uma forma de demonstrar que sua gratidão ia muito além de palavras ou salários. A Fundação Rosângela Martinelli, criada em homenagem à primeira esposa de Vicente, havia se tornado uma das organizações não governamentais mais respeitadas do Paraná na proteção de crianças vulneráveis. Com sede em Maringá e filiais em 5 outras cidades, ela oferecia apoio psicológico, jurídico e financeiro para famílias vítimas de crimes elaborados ou situações de exploração doméstica. Terezinha havia sido nomeada diretora executiva da Fundação, posição que assumiu com a competência natural de quem sempre soube cuidar de pessoas. Durante uma manhã ensolarada de setembro, enquanto Arthur se preparava para a escola e Vicente revisava relatórios da Fundação no escritório, Terezinha recebeu uma ligação que mudaria novamente o curso de suas vidas. Era da Polícia Federal, informando que haviam identificado mais 3 famílias vítimas da mesma rede criminosa que atingira os Martinelli. Uma delas tinha uma filha de 7 anos que havia sido mantida em cativeiro por 8 meses antes de ser resgatada em condições similares às de Arthur. A notícia despertou em Terezinha e Vicente uma sensação de responsabilidade que ia além de sua experiência pessoal. Eles haviam superado seu próprio trauma e construído algo positivo a partir da dor, mas sabiam que outras famílias estavam passando pelo mesmo pesadelo que haviam vivenciado. A Fundação Rosângela Martinelli tinha os recursos e a experiência necessários para oferecer apoio especializado a essas vítimas. Vicente imediatamente autorizou a expansão dos serviços da Fundação para incluir um programa específico de apoio a vítimas de crimes patrimoniais elaborados. O programa ofereceria não apenas suporte psicológico e jurídico, mas também um lar temporário em Maringá, onde famílias devastadas por esses crimes poderiam se recuperar em ambiente seguro e acolhedor. Arthur, que havia acompanhado as conversas sobre a expansão da Fundação, surpreendeu a todos ao pedir para participar do programa como voluntário mirim. Ele queria compartilhar sua experiência de superação com outras crianças que haviam passado por traumas similares, oferecendo a perspectiva única de alguém que não apenas sobrevivera, mas prosperara após uma experiência terrível. Dra. Marina Santos foi consultada sobre a adequação da participação de Arthur no programa e sua avaliação foi extremamente positiva. Ela explicou que ajudar outras crianças poderia ser terapêutico para Arthur, permitindo que transformasse sua experiência traumática numa fonte de força e propósito. Evidentemente, sua participação seria cuidadosamente supervisionada e limitada a atividades apropriadas para sua idade e nível de maturidade emocional. O primeiro caso que a Fundação atendeu através do novo programa foi o da família Santos, de Londrina, cujo filho de 9 anos havia sido mantido prisioneiro por uma versão ainda mais cruel da mesma rede criminosa.
Quando a família chegou ao centro de acolhimento que Vicente havia estabelecido numa propriedade rural próxima a Maringá, Arthur estava ansioso, mas determinado a ajudar. O encontro entre Arthur e Pedro Santos foi um momento de profunda emoção para todos os presentes. Pedro estava ainda mais traumatizado que Arthur havia estado, recusando-se a falar e demonstrando sinais severos de estresse pós-traumático. Mas quando Arthur se aproximou dele com a naturalidade de quem compreendia exatamente o que ele estava sentindo, algo mudou na expressão do menino. Eu também fiquei num quarto escuro igual você, Arthur disse simplesmente, sentando-se ao lado de Pedro durante uma atividade supervisionada. Mas olha, agora eu estou bem. Você também vai ficar. A simplicidade e sinceridade das palavras de Arthur causaram um impacto que meses de terapia profissional não haviam conseguido. Pedro começou a chorar, liberando emoções que havia mantido represadas desde seu resgate. Foi o primeiro passo de uma recuperação que se mostraria mais rápida e eficaz do que qualquer um havia esperado. Nos meses seguintes, a Fundação Rosângela Martinelli atendeu mais de 15 famílias vítimas de crimes similares. Cada caso trouxe novos desafios e aprendizados, mas também confirmou a eficácia do modelo de apoio integrado que haviam desenvolvido. Arthur se tornou uma peça central do programa, demonstrando uma capacidade natural para conectar-se com outras crianças traumatizadas e oferecer esperança, através de seu exemplo de recuperação. Vicente observava com orgulho crescente como seu filho havia transformado sua experiência de vítima numa fonte de força para ajudar outros. A maturidade emocional que Arthur desenvolveu através de sua própria recuperação e trabalho voluntário impressionava psicólogos e educadores que o acompanhavam. Ele havia encontrado um propósito que dava significado positivo ao trauma que sofrera. Terezinha, por sua vez, descobriu uma vocação que jamais imaginara possuir. Sua experiência prática em identificar sinais de abuso e sua capacidade natural para cuidar de pessoas traumatizadas fizeram dela uma das diretoras de ONG mais respeitadas da região. Ela desenvolvia protocolos de identificação precoce de situações de risco que foram adotados por outras organizações em todo o país. Durante uma conferência nacional sobre proteção infantil realizada em Brasília, Terezinha foi convidada a contar sua história como keynote speaker para uma plateia de 1000 profissionais da área. Seu discurso sobre a importância de confiar nos instintos e agir quando algo parece errado, independentemente de hierarquias sociais, recebeu uma ovação de pé que durou mais de 5 minutos. Não fui eu que salvei Arthur, ela disse emocionada no final de sua apresentação. Foi Arthur que me mostrou que qualquer um pode fazer a diferença quando escolhe colocar o amor acima do medo. A história da família Martinelli havia se tornado mais que uma narrativa de superação pessoal. Ela representava um exemplo nacional de como tragédias podem ser transformadas em forças positivas quando enfrentadas com coragem, amor e determinação de ajudar outros que passam por dificuldades similares. Em dezembro daquele ano, exatamente 3 anos após o resgate de Arthur, a família organizou uma festa especial para celebrar não apenas sua recuperação, mas também os sucessos da fundação e o impacto positivo que haviam conseguido gerar a partir de sua experiência traumática. A festa foi realizada nos jardins da mansão, decorados com luzes e flores que criavam um ambiente mágico para a celebração. Arthur, agora um menino de 11 anos seguro e feliz, subiu numa pequena plataforma improvisada no jardim e pediu a atenção de todos os convidados. Com a eloquência natural de quem havia aprendido a encontrar força na vulnerabilidade, ele fez um discurso que deixou todos os presentes emocionados. Há 3 anos eu estava perdido num lugar escuro, ele começou, sua voz clara ecoando pelo jardim silencioso. Mas a tia Terê me encontrou e meu papai me trouxe de volta para a luz. Agora, toda vez que ajudamos outra criança a sair do escuro, é como se salvássemos um pedacinho de mim mesmo também. Vicente e Terezinha se entreolharam com lágrimas nos olhos, reconhecendo que haviam criado algo muito maior que uma simples recuperação familiar. Eles haviam construído um legado de esperança que continuaria impactando vidas muito além de suas próprias experiências.
Quando a festa terminou e os últimos convidados partiram, Arthur, Vicente e Terezinha se sentaram no jardim sob as estrelas de uma noite limpa de verão paranaense. Ali, cercados pelo perfume das rosas que Rosângela plantara anos antes e pelo som suave das águas da fonte, eles refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. "Sabem o que eu descobri?" Arthur disse, quebrando o silêncio contemplativo da noite. "Às vezes as coisas ruins acontecem para que a gente possa fazer coisas boas que nunca imaginamos conseguir." Suas palavras simples resumiam perfeitamente a transformação que todos haviam experimentado. De uma situação de horror e desespero, eles haviam extraído propósito, união e uma capacidade multiplicada de fazer o bem no mundo. A família Martinelli havia descoberto que o verdadeiro valor da vida não estava no patrimônio que possuíam, mas na capacidade de amar, proteger e servir aos outros. Arthur cresceu para se tornar um jovem dedicado à causa da proteção infantil, eventualmente estudando psicologia para poder ajudar crianças traumatizadas de forma ainda mais efetiva. Vicente continuou dirigindo seus negócios, mas sempre com foco primário na sustentabilidade da fundação e no bem-estar da família que havia reconstruído. Terezinha se tornou uma referência nacional em proteção de crianças vulneráveis, sua história inspirando mudanças na legislação e nos protocolos de atendimento a vítimas de crimes elaborados. E assim, numa mansão de Maringá que um dia abrigara segredos terríveis, floresceu uma família unida não pelos laços de sangue ou posição social, mas pela escolha consciente de transformar dor em amor, trauma em propósito e experiência pessoal em serviço coletivo. A verdadeira riqueza dos Martinelli não estava em suas contas bancárias ou propriedades rurais, mas na capacidade de fazer do mundo um lugar um pouco mais seguro para todas as crianças que precisassem de proteção. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Arthur, Vicente e Terezinha tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso ao contá-la. Esta narrativa nos lembra que heróis verdadeiros podem surgir dos lugares mais inesperados e que o amor genuíno é capaz de vencer as conspirações mais elaboradas. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com outras histórias igualmente cativantes sobre coragem, família e superação. Vocês encontrarão essa seleção especial clicando logo aqui ao lado. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste conteúdo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida humana e o poder transformador do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos vocês nos comentários para saber qual parte da história mais os marcou.